Olá, bom dia a todos, ou boa tarde ou boa noite, dependente do horário que estiver vendo esse vídeo. Irmãos, eu tô gravando aqui mais esse vídeo. Nós temos falado sobre a figura do anticristo, e hoje nós vamos falar sobre a figura do falso profeta. Se você ler lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, você verá que existe uma besta que sobe, que emerge da terra, e a outra besta que sobe e emerge do mar. A besta que emerge da terra, ela é o anticristo. E a besta que emerge do mar, ele é o falso profeta. Porque precisa ter o anticristo e o falso profeta. Muitas pessoas fazem confusão com relação a isso, e eles acreditam que o anticristo é uma pessoa só, junto com o falso profeta. Ele é o anticristo e o falso profeta ao mesmo tempo, mas não é. Precisa ver o falso profeta junto, se levantando junto com o anticristo, porque ele vai dar autoridade, ele vai endossar, por assim dizer, o ministério do anticristo. Então precisa que levante também o falso profeta. Outro motivo que precisa se levantar o falso profeta, porque desde que o mundo é mundo, nós somos regidos pela religião, pela fé e pela sociedade civil que nós nos organizamos. Ou seja, nós temos uma natureza espiritual e outra natureza carnal. E isso, o anticristo, ele tentou, Satanás tentou, né? Melhor dizendo, por todo sempre destruir a religião, acabar com ela, mas ele não consegue, porque todo ser humano, ele tem como somos um ser espiritual, preso no invólucro carnal, material. Então o espiritual, ele tem a necessidade de se viver uma religião, uma áurea espiritual. Então ele nunca conseguiu assim fazê-lo. Então precisa então que se levante o falso profeta, que é uma religião falsa, e a Bíblia chama essa religião falsa de Babilônia. A Babilônia, ela tem as suas origens, quando nós estudamos a antropologia, ela tem as suas origens lá com Nimrod. Nimrod foi bisneto, se não me falha a memória, de Noé, ou tataraneto de Noé. E Nimrod, ele se localizou então na antiga Babilônia. E ali ele se situou, e a Bíblia diz que ele passou, está escrito isso no livro de Gênesis, ele passou a ser poderoso sobre a terra. Ou seja, foi o primeiro, vamos dizer assim, governador que quis governar todo o povo. E para isso ele criou uma torre, a chamada Torre de Babel. Ao que Deus, a partir dali, então, vendo esse intento maligno que estava no coração dele, de querer governar sobre todo mundo, ser o líder mundial, ele então cria essa torre opulenta, que diz que era uma torre que era para tocar até os céus. E ali com Nimrod, então, ele atrai as pessoas até a si,
Mas Deus não aceita isso e confunde a língua e destrói a Babilônia. A Babilônia, ela ficava situada no que hoje é o Iraque. Então, a partir daquele momento, a Babilônia, as pessoas foram dispersas, foram destruídas, mas posteriormente ela foi reedificada, reerguida. E o seu líder maior, o mais conhecido, foi Nabucodonosor. Mas antes dela ser reedificada, ser reerguida, Nimrod, ele acaba se casando com a sua mãe, Semiramis. E ele, ao se casar com a sua mãe, ele tem um filho. E esse filho, ele chama-se Tamuz. Só que Nimrod, ele se proclama o Deus Sol, a reencarnação, Deus aqui na Terra. A encarnação de Deus, ele era o representante de Deus aqui na Terra. Mas Nimrod, ele morre. E Semiramis, para que ela pudesse continuar com a história, porque afinal de contas Deus não morre, para ela poder enganar, ludibriar as pessoas daquela época, ela dizia que ela estava grávida, que ela era a mãe do Filho de Deus, e que Nimrod reencarnaria no seu filho Tamuz. Então ali nasce a primeira religião. O espiritismo, na realidade, com suas reencarnações, tem as suas origens aí. A partir dali, então, começa o culto a Deus, Deus Sol, a Lua. E ela se compara como a Lua, porque se ele era o Deus Sol, ela seria a Lua. E então a partir daí nasce as religiões, as falsas religiões. E se você pegar, com exceção ao judaísmo, as religiões, elas nascem, têm suas origens, se você for voltando, ela tem as suas origens na Babilônia. Por isso que no livro de Apocalipse, no capítulo de número 17, vai dizer da queda, 17, 18, vai dizer da queda da Babilônia, que são as falsas religiões. Mas com essas derivações dessas religiões, a religião que predomina hoje ainda como Babilônia é a Igreja Católica Romana. Não tenho absolutamente nada contra os católicos, tenho muitos amigos que são católicos, que são tementes a Deus, mas infelizmente não conseguem ainda enxergar a essa maneira. Mas ainda voltando, ainda dentro da Babilônia, de Nimrod e com Semiramis, que foi a primeira sacerdotisa, então tem origem ali com a Babilônia. Após Babilônia começa o período das guerras entre os clãs, sempre querendo dominar e querendo conquistar, e trazendo essa religião junto, porque conforme foi dito, o ser humano tem a necessidade de estar adorando, e o diabo enganando, fazendo adorar a ele na realidade. Só que com essas lutas, essas guerras, a gente vai ver depois o Império Egípcio, que passa também a adorar o Sol, o Deus Sol Ra. E ele traz consigo muitas coisas da adoração babilônica, do Deus Sol, de Semiramis, de Tamuz, de Nimrod, obviamente com outras
outros nomes, o nome era mudado, até porque era um outro povo, as línguas haviam sido mudadas com um nome diferente. Por exemplo, agora no Egito eles não estavam adorando a Nimrod, Tammuz e Semiramis, mas passa a se chamar Ísis, Osíris e Horus. Posteriormente vem as batalhas das nações, dos clãs, e quando eles venciam a outra nação, eles adotavam também os seus deuses, porque eles acreditavam que ao somando esses deuses, porque eles chegaram num ponto forte, porque eles tinham um Deus forte, mas se o Deus deles era forte e venceu, eles tinham que se unir o Deus deles com o Deus dos vencidos com o deles, e assim é a história. Encurtando, para não ficar demasiadamente longo por conta dessas várias guerras, esses vários clãs, nós chegamos então no Império Grego, pulando várias conquistas, como o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, pulando esses impérios que vieram, nós chegamos então no Império Grego-Macedônio, ou Greco-Macedônio. E ali então o Império Grego com seus... daí já vem com as suas conquistas com um panteão de deuses, porque vários outros impérios, outras nações com seus deuses, ele traz seu panteão de deuses, mas cada um, além de ir abraçando os outros deuses, vai incrementando. No caso, o Império Grego, eles acreditavam muito colocavam os deuses como as estrelas, mas sempre o Deus, no caso deles, Zeus, era o Deus Sol, então o astro maior, não é? E assim por conseguinte eles começaram a colocar Marte como um deus, o deus da Vênus, o deus do amor, Marte, deus da guerra, e por aí vai. Seus vários deuses que ali tinham. O Império Romano, que vem posteriormente ao Império Grego, que vence o Império Grego, adota o seu panteão de deuses, continua com essa religião falsa. É lógico que paralelo a isso nós já temos o judaísmo, que fora criado bem depois, né, do que Nimrod, que foi criado o judaísmo lá com Moisés, o legislador, Deus dá as leis, que posteriormente viria o cristianismo, né? Mas então o Império Romano, ele, além de estar adorando esses deuses, e aí é que a gente vai chegar na história, nos dias atuais, o Império Romano, ele, além de adorar esses deuses, o Sol, a Lua, Júpiter, Marte, Vênus, eles também tinham culto ao imperador. O imperador se proclamava um deus. Inclusive a gente tem até na história registrada na Bíblia, quando Herodes faz um discurso e as pessoas começam a ovacionar e dizer: isso aí é voz de Deus, não é voz de homem não. E ele, em vez de se humilhar, não, ele toma essa glória para si, e a Bíblia diz que ele foi comido de bicho, né? Morreu numa morte horrenda. Então vemos que isso é verídico, de fato acontece dessa maneira. Mas
o Império Romano, como nós temos, há cerca de 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, ele dominava toda aquela região no entorno do mar Mediterrâneo. Ele pegava a parte sul da Europa, fazia o contorno no Oriente Médio, na parte oeste do mar Mediterrâneo, pegando a região ali do Oriente Médio, e depois a parte norte da África, continente africano ali, do Egito, daquela região. O Império Romano, então, ele tinha esse domínio todo, esse vasto, uma área muito grande. Quando aproximadamente no ano 300 da nossa era, um imperador que se levanta, chamado Constantino, ele abraça o cristianismo, entre aspas, ele abraça o cristianismo porque ele tinha uma batalha que ele entraria nela, e nessa batalha ele tem um sonho com a cruz e diz: sobre esse símbolo vencerás. E ele manda pintar, entalhar uma cruz nos escudos dos soldados romanos, ao que eles fazem assim e vencem, conseguem vencer essa batalha. Então automaticamente ele diz que ele se converte, mas existem várias indagações se realmente Constantino se converteu ou foi uma conversão superficial. Não entrando nesse mérito agora, mas a sua conversão fez com que ele colocasse o cristianismo como religião oficial do império. Então aí o que acontece? A união da igreja com o Estado, porque nunca fora, o cristianismo nunca fora unido com o Estado. Você não vai ver Pedro unido com o Império Romano, você não vai ver Paulo unido com o Império Romano, você não vai ver Jesus, qualquer tipo de unificação com o Império Romano. Aliás, as pessoas que Jesus mais criticava eram os fariseus. Por quê? Porque os fariseus, eles eram muito unidos, eles eram partidários do imperador. Então, quando Constantino supostamente se converte e ele coloca o cristianismo como religião universal, vamos dizer assim, ele simplesmente pega aqueles deuses que eram alguns imperadores, que eram alguns planetas, algumas estrelas, e ele começa a substituir pelo nome dos apóstolos, pelos apóstolos, aliás. Então ele tira a imagem do deus Júpiter, por exemplo, e coloca ali a figura de um apóstolo. Ele pega a figura da lua, ele coloca a imagem de Maria. Ele pega a figura do sol e ele coloca a figura de Jesus. É por isso que você vai ver dentro da Igreja Católica aquele ostensório em forma de sol. E muitas vezes no ostensório você vai ver que existe uma meia lua ali, colocando Maria de certa forma como uma divindade, que até hoje a Igreja Católica tem Maria como uma medianeira, colocando ela assim. E Jesus fala que o único mediador é Ele, colocando de certa forma como se ela tivesse algum poder divino, que nós sabemos que não tem. Dão a ela atributos que somente Deus tem. Por exemplo, como que ela pode interceder? Se
o globo terrestre inteiro estiver intercedendo, ela estiver ouvindo todo mundo que está intercedendo, ela tem um atributo de Deus, que só Deus tem, por isso ele chama Deus, que é o quê? Onipresença. Deus está presente em todos os lugares, e Deus é Deus porque só Ele tem onipresença, onisciência, onipotência. E também, se ela consegue ouvir as pessoas, todos ali, interpretar o que eles querem, de certa forma, ela tem o que? Onisciência. É algo que só Deus tem esses três atributos. Então, erroneamente, eles creem que Maria, ela pode interceder, que ela é a mãe de Deus. Você vê que já tem a sua origem lá na Babilônia, com a história de Semíramis, de Nimrod e de seu filho Tamuz. Mas, então nós vemos que Constantino, ele cria ali, dentro do cristianismo, a idolatria. E a igreja acaba abraçando essa causa de Constantino, de cristianizar o império, de aceitar essa junção, porque até então, os primórdios da igreja, com os apóstolos, nós vemos que, com exceção de João, todos os apóstolos foram martirizados. Os pais da igreja, muitos deles foram martirizados. A perseguição na igreja foi algo horrendo, foi algo medonho. E eles, mediante tantas provações, tantas lutas, quando há essa junção, eles acreditam que é algo bom. Então, há uma grande sacada de Satanás. Se eu não posso destruir a eles, eu vou juntar a eles, né? Então a igreja acabou não vigiando e abraçando essa ideia. Então ali a Babilônia agora, ela está formada, entre aspas, dentro do cristianismo. Só que o Império Romano, ele acabou em meados do século 400. E com o esfacelamento do Império Romano, a gente tem hoje o que se chama de Europa. É óbvio que a parte norte, os bárbaros ali dominavam, mas a sua essência, os países mais poderosos da Europa, se você olhar, está onde era o Império Romano. De fato, o Império Romano, ele nunca acabou. A Babilônia, ela nunca acabou. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela passa a ter a hegemonia mundial. E é tão engraçado a gente analisar, a gente observar, porque como que uma igreja cristã terá sua sede em Roma? É no mínimo estranho, porque olha para você ver. Quem mandou e permitiu que, olhando a parte natural, quem mandou e permitiu que Jesus fosse morto foram os romanos. Aí você pega a sede do cristianismo e põe aonde? Em Roma. Muito estranho. Você pega e olha e vê que a sentença para a morte de Jesus foi a crucificação. Ele era um judeu. Se ele tivesse cometido algum pecado, segundo o costume judaico, ele teria que ser apedrejado até a morte, não crucificado. A crucificação é uma sentença romana. Aí você pega em cada igreja católica ou romana, você vê uma cruz ali em cima. Cristo odeia a cruz foi um obstáculo para ele. Então é incoerente. Você pega Pedro foi o sacerdote levantado por Cristo para governar, por assim dizer, para dirigir, para reger a igreja de Jerusalém. O apóstolo, que é o apóstolo dos gentios, é o apóstolo Paulo. Sim, segundo a tradução, parece que Pedro morreu em Roma, mas é no mínimo estranho você colocar uma sede de uma igreja cristã que tem a sua tradição judaica cristã dentro de Roma, que foi aqueles que crucificaram, que mataram
o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o falso profeta, a falsa igreja, ela aparenta ser cristã, mas ela não é cristã. Então o que nós entendemos é que o falso profeta, ele viria de onde? Ele virá de onde? Ele virá do Império Romano. E quem é o Império Romano ainda hoje, nos dias atuais? É a Igreja Católica. Ela está ali ainda, ela tem todos os escritos, tudo está com ela, tudo está nas mãos dela. Mas de cristianismo não tem nada. A Bíblia fala lá no livro de Apocalipse, no capítulo 17, que o falso profeta, ele será um rei. Ele será um rei, está escrito lá em Apocalipse capítulo 17. Agora, qual religião, a única religião que tem o seu líder máximo como um rei? Nenhuma religião tem. A não ser quem está tentando implantar o califado agora, né? Os muçulmanos. Mas a única igreja, mas ainda não implantou e dificilmente implantará. A gente vê o próprio Estado Islâmico aí sendo destruído agora. Dificilmente conseguirá implantar. Mas a única que consegue ainda ser uma religião e ainda ter um rei é a Igreja Católica Romana. Porque o Papa, ele é o rei do Vaticano. Quando que o Papa se tornou rei? Em 1912, se não me falha a memória, no Tratado de Latrão, ele passa a ser o rei do Vaticano. Só que ali diz, no Apocalipse capítulo 17, que se levantariam 7 reis antes que o falso profeta se levantasse. E se você olhar, o Papa Francisco, que aí está, é o 7º. É o 7º rei. Só que a Bíblia diz que o 8º seria o falso profeta. Existe dentro da escatologia uma corrente ideológica, um pensamento de que o Papa Francisco, de fato, ele não é um Papa. Por quê? Você pode ver que ele não um falso pretexto de humildade, ele não se assenta na cadeira de Pedro, que supostamente seriam os sucessores de Pedro, mas ele se assenta numa cadeira mais humilde, mais simples. Ele não usa os sapatos vermelhos de um Papa. Ele não usa o anel do pescador de Pedro, um anel de ouro, é um anel bem simples. Então acredita-se que ele não é um Papa. O que é Papa, verdadeiramente, ele ainda está, embora ele não esteja na mídia, mas é o Papa Bento. Ele sim, ele é um Papa. Então ele seria o que? O sétimo rei. Só que o 8º rei seria o Papa que virá. Esse Papa, ele vai ser o falso profeta. Agora, o que é mais interessante dentro de Apocalipse ainda, capítulo 17, diz que o 8º, ele na realidade, ele é um dos papas que já foram antes dele. É o 6º. Ou seja, quem é o 6º? É um anterior ao Papa Bento, que é o 7º. Então seria João Paulo II. Mas João Paulo II morreu. Como que vai ser João Paulo II? Aí é que tá. Diz que ele será o 8º Papa, e esse é o que vai à perdição, é o falso profeta.
Existe muita coisa em volta da morte do Papa João Paulo II. Muita coisa envolveu, né? O funeral dele foi diferente. Ele foi colocado num caixão de chumbo. Foi colocado a vácuo para que ele pudesse não se decompor. Então acredita-se que ele irá levantar, ressuscitar, não o próprio João Paulo II, mas o corpo dele. Quem estará levantando e colocando o corpo dele em pé será o próprio Satanás. E a Bíblia fala que o mundo se maravilhou vendo a besta que era e que não é mais e que virá a ser. Está lá no Apocalipse 17. Então o mundo vai maravilhar. Imagina, o mundo inteiro vai ficar estupefato de ver uma situação dessa. Ainda na palavra de Deus, dizendo que Deus permitirá ao povo que o povo erre, que o povo creia na mentira, vai enviar a operação do erro, vai permitir Satanás fazer isso, porque o povo não creu na verdade. Então, já que vocês não creem na verdade, vocês vão crer na mentira, e Deus permitirá que isso acontecerá. E o Papa João Paulo II, ele vem da onde? Da Europa. Ele vem da Europa, da Polônia, é um polonês. Faz parte da onde? Do Império Romano. O anticristo também virá, porque os dois estão unidos. O anticristo virá da onde? Do Império Romano também. Então, irmãos, ele precisa levantar para quê? O mundo vai se admirar vendo se essa corrente escatológica, essa linha estiver correta. O mundo vai ver João Paulo II ressuscitar, e talvez Papa Francisco deva morrer aí. Ele veio com um propósito que nós ainda não temos bem o conhecimento, o entendimento acerca disso. Ele vai fazer o quê? Ele morrerá por esse pouco tempo, e o Papa João Paulo II irá então o quê? Ressuscitar. Entre aspas, ressuscitar. Nesse tempo o anticristo vai estar se levantando, e ele vai dar o quê? A autoridade para o anticristo. Ele vai dar autoridade para que o anticristo possa fazer tudo o que ele quer. E tudo que nós estamos vendo acontecer nos dias de hoje, irmão, aparenta que está seguindo para esse caminho. Porque você olhar o Papa Francisco com essa corrente dele liberal, começando a aceitar homossexuais, revendo separação, conceitos antibíblicos que ele está colocando, é tudo em preparação, pavimentando o caminho para o anticristo. Então, dentro dessa corrente escatológica, é óbvio que, muito resumido, existe muito mais informação que dê embasamento para esse pensamento, para esse conceito. Fiquemos atentos, porque agora nós estamos vendo o ecumenismo. E o ecumenismo, ele tem a sua bandeira o amor, a aceitação. Temos que aceitar as pessoas, amar as pessoas, aceitando as religiões. E isso vai fazendo o quê? Entrelaçando, unindo as pessoas debaixo do cajado, por assim dizer, do falso profeta. Nós devemos amar as pessoas, devemos respeitar as pessoas, mas no tocante à parte espiritual, nós não podemos aceitar a mentira como verdade sobre a batuta do amor. O fato de eu anunciar e dizer que algo está errado não significa que eu não amo, não significa que eu quero o bem da pessoa, não significa que eu a odeio. Muito ao contrário. Se a gente fala a verdade é porque a gente ama.
você vai ver que essas religiões, embora eles falem do amor, o ódio que eles têm com relação aos cristãos é uma coisa patente. Em específico, quando eu falo cristão, eu falo principalmente com os cristãos protestantes. Eu não falo dessa onda gospel que está aí, essa famigerada onda gospel, com vassoura ungida, óleo ungido, tentando angariar para ser um pequeno império, né? Colocam para si títulos pomposos, suntuosos, com seus jatinhos, com suas mansões. Não estou falando desse grupo não, estou falando dos protestantes mesmo, do grupo que vive realmente o evangelho genuíno. Esse grupo de pessoas, os cristãos autênticos, os protestantes, sofrem cotidianamente o ódio das pessoas, e dessas mesmo que defende a bandeira do amor. É muito incoerente, é muito sem noção. Então, nós devemos entender que a nossa regra de fé tem que ser a palavra de Deus. Não há salvação, e eu falo salvação da alma, por outro meio que não seja através do sangue de Jesus Cristo, somente através da aceitação de que Jesus é o Messias prometido por Deus para levar o homem até a salvação, até o reino de Deus, religando o homem com Deus. Não há outro mediador a não ser Jesus Cristo. E a prova de que essa pessoa realmente aceitou é ela viver uma vida agora de santidade, de santificação, vivendo uma vida de temor a Deus, ou seja, em novidade de vida. Isso é a evidência, é a prova que a pessoa agora ela aceitou realmente a Jesus Cristo. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que se prostituía não prostitui mais, aquele que era maldizente não é maldizente mais, aquele que mentia não mente, aquele que adulterava não adultera mais. E agora é uma nova criatura. Você vê uma pessoa que vive em espírito de oração, é uma pessoa que ela não é salva porque ela pratica caridade ou boas obras, mas agora, por ela se tornar uma nova criatura, e antes ela só pensava em si, ela passa a pensar no outro, ela passa a amar o outro. Isso é evidência de que de fato a pessoa agora, ela teve um novo nascimento, ela aceitou de fato Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não tem outra forma. Eu posso aceitar a Igreja Católica e estar unido com eles. Como que você vai aceitar uma Igreja Católica se a Bíblia condena veementemente a adoração de imagem, até mesmo a fazer imagem? Como que vai aceitar? Não tem condições, não tem jeito. Você vai ver as pessoas, a Igreja Católica crê no purgatório. A Bíblia não fala sobre purgatório. E crer no purgatório é crer que a cruz de Cristo não foi suficiente, porque se a pessoa morre ali e ela não foi tão boa o suficiente, ela aceitava Jesus, mas não foi tão boa, se ela vai num lugar que ela vai expurgar o seu pecado. Então é acreditar que a cruz de Cristo não foi suficiente, não é? Você acreditar que Maria intercede, que os mortos intercedem, sendo que a Bíblia fala que cabe ao homem morrer uma só vez e vindo logo após isso o juízo. Então ninguém tem condições de interceder, somente Jesus pode interceder. Você acreditar, por exemplo, que nas reencarnações é algo errado. A Bíblia condena isso, a reencarnação, invocar os mortos, orar pelos mortos virem entrar em corpos de pessoas que estão vivas. Não pode, isso não tem condições de acontecer dessa maneira. Então, fora as demais religiões, budismo, islamismo, todas essas religiões que vêm fora a palavra de Deus, nós não podemos ter unidade nem união, mesmo sobre a batuta do amor. O fato de nós não aceitarmos e corrermos e fugirmos dela não significa que nós a odiamos. Eu conheço muitas pessoas de outras religiões que eu não concordo com elas, mas eu não as odeio.
Então, diante disso, nós devemos estar atentos, porque esse ecumenismo, ele está pavimentando para que o anticristo possa vir reinar e passar sobre ele. Então, que estejamos atentos, que estejamos despertos, acordados, porque de fato, coisas muito grandes virão por aí. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Fica na paz do nosso Senhor Jesus.